Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 14º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Ai, que ansiedade gostosa! Vou apresentar meu trabalho, finalmente! ai, será que daqui a 10 anos eu não vou ter mais crise de ansiedade? Então, estamos cá, né, para falar e complementar o episódio anterior. Se você ainda não assistiu, volta lá, porque acho que é importante para dar uma... Como que fala quando vai aterrar ali? Aterrar? É isso. Então, para você saber um pouquinho do que a gente vai falar hoje, continuando a temática de ansiedade. Que temática complexa, hein, Camila? Muito, gente. E aí eu quero contar pra vocês que enquanto a gente dava uma pausa aí entre a gravação de um episódio e o outro, a gente foi se dando conta do quanto que falar sobre ansiedade é algo que gera uma certa energia diferente no corpo, né, Gi? Sim. Uma certa ansiedade, talvez a gente pudesse dizer, né? Uhum. E aí isso fala de um elemento da ansiedade que a ansiedade é um pouco contagiante, né? Uhum. Você já prestou atenção nisso? Sim, com certeza, com certeza. Tanto que se você tá zen, né, e você vai para um ambiente que as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer, se vai chover, você entra naquela preocupação sem nem perceber. Então, com certeza, contagia. E é por isso que coletivamente é tão desafiante você se manter num gerenciamento da ansiedade quando existe um quadro geral de ansiedade, né? Isso me fez lembrar da ansiedade climática, que é um termo que está sendo usado muito atualmente e que se refere, gente, a esse estado de alerta por conta das mudanças climáticas que estão acontecendo atualmente, né? Então é um estado de sofrimento, né? Com medo de que aconteçam mudanças climáticas que possam prejudicar, e algumas pessoas falam até em extinguir a raça humana, né? Sim, sim. E é uma preocupação. Eu nunca atendi nenhum caso particular, mas eu vejo alguns relatos de que é algo que o corpo já vai respondendo, né? E vai trazendo como essa preocupação. E uma coisa é, quanto mais ansiedade, mais você busca a informação. E aí a gente entra naquilo do excesso de informação. E aí você vai lendo várias coisas, várias notícias. E a pessoa acumula aqui nesse cérebro, né? E acaba tendo mesmo crises e vivenciando essa dor na pele. E aí entra esse sofrimento. Esse é um bom exemplo de uma situação onde a gente pode ajudar, né, onde a gente deve pensar num quadro de ansiedade que ele ajuda, que ele tem uma função, né? E quando isso começa a trazer um sofrimento psíquico, né? Porque pensando que, de fato, a gente vive uma situação de mudanças climáticas e que essas mudanças climáticas estão relacionadas à ação, muitas delas à ação do próprio homem, ter algum nível de ansiedade como um alerta para a pessoa se informar, para ela mudar hábitos, né? Mudar comportamentos sociais e individuais é super importante. Porque senão, de fato, a gente vai sofrer muito como ser humano, vivendo numa terra que está aí reagindo a essa ação que a gente está fazendo com ela, né? Sim. Agora, se isso começa a ficar um medo tão grande, né? Trazer um excesso de informação e eu não consigo mais fazer outras coisas da minha vida, ou isso me impede a fazer coisas importantes na minha vida por conta desse medo que pode vir, né, do que pode acontecer com essas mudanças, aí isso começa a ficar patológico, né? E isso começa a ser considerado um transtorno, né? Sim. E então essa é a linha tênue, né, entre a ansiedade que a gente pode dizer, pode chamar de ansiedade natural, e a ansiedade patológica, né? O quanto que isso gera uma paralisação na vida da pessoa. O quanto que, por conta dos pensamentos acelerados, por conta dos sintomas muitas vezes físicos, que é o que mais acontece. Muitas vezes a pessoa descobre que ela está com um quadro de ansiedade patológico porque ela foi ao médico, ela fez todos os exames possíveis, fez eletrocardiograma, não sabe o porquê daqueles sintomas físicos. E aí ele já pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Não sei se chega para você,
Mas muitas pessoas chegaram para mim assim, desse encaminhamento médico por conta de um check-up ali dos sintomas que estavam acontecendo e na verdade era o corpo pedindo essa atenção, né? Até porque muitas vezes as pessoas também se enganam, né, Gi? E acham que assim, a ansiedade, como ser um transtorno de ansiedade, como se fosse uma reação que precisa vir imediatamente à coisa que gerou. E não, muitas vezes esse transtorno ele acontece quando a pessoa vai vivendo várias situações e vai acumulando ali aquela emoção e aí em determinado momento essa reação aparece no corpo, né? E aí a pessoa fala, mas eu nem estava pensando em nada, mas eu nem estava vivendo nada naquele momento que me gerasse ansiedade. E quando a gente vai fazer, né, porque dentro do espaço de psicoterapia a gente geralmente busca a história daquele sintoma, né, a história daquela sensação, a gente vai vendo que aquilo ali já estava acontecendo em doses pequenas. Sim. E o que aconteceu é que naquele momento o corpo não deu conta mais. Sim. E aí ele precisou dar um grande sinal de alerta para a pessoa se dar conta de que já estavam acontecendo muitas situações que estavam gerando ansiedade, que não estavam sendo tratadas, que não estavam sendo cuidadas, né? E nunca é do nada, né, Cami? As pessoas até falam, ai, mas olha, eu sempre fui muito bem, mas a partir daquele dia eu não sei o que aconteceu. Mas não, na verdade é um acúmulo, né, de pequenas coisas, nunca nada começa muito grande. É um acúmulo de pequenas coisas que uma hora esse copo transborda porque não tem como sustentar, né? E hoje também na moda esse negócio de do nada, né? Todo mundo fala assim, ai, do nada aconteceu tal coisa. E dificilmente é do nada, né, gente? Lembrem-se que as coisas, elas têm história, né? Os sintomas têm histórias, né? As reações, elas têm história, os vínculos, elas têm história, os sentimentos, eles têm história, né? Então, essa é uma das coisas que a gente faz como psicoterapeuta, é buscar a história dessas coisas para poder entender o que foi sendo construído ali para chegar naquele ponto, né, Gi? Sim, sim. E sempre tem, viu, gente? Por mais que falam, não, nunca senti nada, nunca pensei sobre isso. Enfim, sempre teve ali. São gotinhas, né, no oceano que vão construindo, né, os nossos pensamentos. E o transtorno de ansiedade não é uma coisa só, né, Gi? Você estava contando para mim um pouco, até por conta da tua monografia, né, de finalização do curso de psicodrama. Eu sei que você pesquisou sobre isso. Conta um pouquinho pra gente, assim, quais são os transtornos, né, de ansiedade, o que você pesquisou aí? Pensando no viés de transtorno, a gente tem, o que a gente mais fala é do transtorno de ansiedade generalizada, que é quando não sabe, os pensamentos eles acabam vindo, gera uma inquietação, uma preocupação excessiva e muitas vezes não tem um exato porquê. Aí falo o do nada, só que não é que é do nada, mas é porque a preocupação é maior do que o acontecimento em si. Então é como se fizesse a tempestade num copo d'água. Então a ansiedade ela vem nesse sentido de intensificar o acontecimento. Então o transtorno de ansiedade generalizada é o tipo, né, o subtipo mais comum, vamos dizer assim, e mais diagnosticado também no mundo. E é interessante uma coisa, Camila, que acho que já era até outra discussão, que o transtorno de ansiedade generalizada é mais diagnosticado em mulheres. Então, o quanto que diz desse acúmulo de tarefas, o quanto diz desse acúmulo de papéis, enfim. Então, se a gente for pensar de forma social, tem um histórico aí que precisa ser olhado, né? E aí, se a gente for pegar os transtornos de agressividade, tá mais comum em homens. E aí, olha os lugares que a gente vai patologizando, né, a sociedade. Enfim, vamos voltar. Os lugares até que a gente vai se permitindo manter, né? Porque também tem a forma como a mulher é vista e como o homem é visto. Sim. Dentro historicamente também, né? Se a gente pensar que a mulher, quando ela começou a ser estudada, os principais transtornos em mulheres, o que apareceu primeiro foi a histeria, né? Então, assim, parece que tem esse olhar, né? Eu acho que a gente... Caberia aí um outro episódio, eu acho, sobre isso, Com certeza. Viu? Vamos anotar. Mas, enfim, então temos ali a ansiedade generalizada, mas também temos os transtornos de pânico, que são, normalmente é o que a pessoa traz ali como emergente, né? Que acontece todos aqueles sintomas físicos, né? Que é quando já transbordou o copinho e então o corpo já fica em alerta e aí não sai desse estado de alerta. Então já tem essa
pré... já sabe o que vai acontecer, já estipula ali o que vai acontecer e, na verdade, às vezes, não é aquilo. Aí temos agorafobia também, temos a ansiedade de separação. Nossa, são tantos tipos, Fobia né? social é uma coisa que apareceu muito pós-pandemia, né, Gi? Muito, Sim, sim. né? Inclusive com pessoas que não tinham quadros de ansiedade mais excessiva ali antes da pandemia, que depois da pandemia apresentaram um quadro de fobia Sim. social pelo tempo de reclusão que se ficou, né? E por toda a situação de medo e de preocupação, Incerteza, de né? incerteza que se gerou em relação ao vírus, em relação à contaminação, pela quantidade de mortes também que aconteceram, né, por conta do Que coronavírus. foi evidente, né? Sim, Então. porque... E uma grande quantidade no curto espaço de tempo, né? Que eu acho que entra dentro do que você disse no episódio passado, da intensidade, né? Então foi num curto espaço de tempo, teve uma intensidade, uma quantidade de mortes muito grandes, e isso também gerou no ser humano um medo do contato, né? Porque era através do contato que o vírus vinha, né? E isso gerou para muitas pessoas um quadro de fobia social. Não sei se você recebeu em consultório, mas eu recebi várias pessoas com dificuldade de socializar. E eu mesmo senti isso, sabe? Quando eu fui voltando, eu fiquei bastante tempo em reclusa, assim, e quando eu fui voltando, eu fui sentindo como foi difícil, assim, retomar esses contatos sem deixar que esse medo ou sem deixar que uma ansiedade exagerada aparecesse nesses contatos, né? E outro transtorno também que entra na classificação de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, que também teve muito pós-pandemia. Inclusive no meu trabalho, o caso clínico que eu trouxe foi bem nessa fase pós-pandemia. Então ali a gente viu uma defasagem nas habilidades sociais, em como interagir com o outro, e como faz isso fora do virtual, como que eu faço isso fora do Instagram? E são coisas que, principalmente em jovens, é o que eu recebo em consultório, que de não conseguir trazer essa interação, porque gera muita ansiedade. Olha, eu suo, eu fico pensando que a pessoa vai me ignorar, eu fico com um pensamento catastrófico, enfim. Então, tem muito resquícios ainda da pandemia que a gente está reconstruindo, né. Essa nova forma de ser até pós essa onda tecnológica que a gente vive. E aí, pensando em ansiedade, a gente pode também trazer de que o quanto que se potencializa pelo uso de telas. Porque a pessoa ela fica imersa em um mundo em que as coisas funcionam mais fáceis, as coisas ali acontecem, e aí chega na vida real, e aí, cadê essa vida? Então, assim, eu percebo que Principalmente em jovens que cresceram com a tecnologia já acoplado assim, vivencia essa dificuldade de não saber até inverter com o outro, entender quem é o outro. Enfim, a gente vê isso, a gente pode sair para comer e você vai ver isso, né? Nas crianças, nos até jovens. porque, né, Gi, quando a gente está protegido ali, eu estou usando até a palavra protegido, né, por uma tela, você tem ali condições de manejar certas situações de um jeito. Agora, quando você está ali tete a tete, né, tem coisas que você não tem como prever, que você tem que ousar se arriscar ali no contato e de ter respostas, né, adequadas ali naquele contato. E é isso que gera ansiedade quando eu não tenho treino de fazer isso, né? Porque ali na tela eu tô, assim, protegido, vamos dizer, né? Então, eu acho que sim, eu acho que... eu lembrei muito de um filme que eu assisti, que eu acho que se chama Hair, que é um filme sobre inteligência artificial. E talvez eu até tenha falado no outro episódio, quando a gente trouxe a Inara, sobre inteligência artificial e tal. E nesse filme, o homem, ele começa a se relacionar com uma inteligência artificial. E ele acabou de sair de uma relação real, vamos dizer, não virtual. E o que que acontece? Quando na relação real ele tem que lidar com os desafios da vida da esposa, que deixam a esposa menos disponível emocionalmente para ele não dá conta de ficar naquela relação e ele sai dessa relação. Daí ele vai namorar a inteligência artificial. E aí chega uma hora que a inteligência artificial também entra dentro de um padrão
que pede dele habilidades de lidar com o momento mais desafiante do outro. Daí o que acontece? Ele também não consegue lidar com inteligência artificial. Ou seja, né, a tecnologia ela pode até ali mascarar alguns desafios do contato com o outro, mas não resolve, né? Não resolve, não resolve. E aí entra nessa coisa dos treinos, né? Sim. E eu trabalho muito com os meus pacientes, esse treino de enfrentamento, e ali a gente. Por isso que eu amo o psicodrama, porque ele permite trabalhar isso. Então a gente vai ensaiando as situações, percebendo as possibilidades, e a partir desse treino de papel que ele consegue ir para o mundo com mais segurança e enfrentar essa ansiedade. E aí essa ansiedade é transformada. Por isso que eu falo que a ansiedade ela pode ser uma energia de ação. Então tá, eu tô sentindo ansiedade aqui, mas eu já sei o que eu tô sentindo e eu vou enfrentá-la porque é isso que eu quero, que eu desejo no momento. Então, vou pegar um caso aqui da ansiedade de conversar presencialmente, uma paciente que trouxe esse relato, né? Ai, pra mim é muito fácil chamar um menino, flertar no Instagram. Agora, se for na festa, eu não gosto, não vou, porque eu fico com vergonha. O que eu vou falar, como eu vou falar. E aí, trazendo isso para o consultório, a gente trabalhando a habilidade ali de comunicação mesmo, de como que essa ansiedade aparece no corpo, porque não adianta a gente querer enfrentar a ansiedade fingindo que ela não existe, que ela não está ali. Então, vai com a ansiedade mesmo e pronto. Não, é dar um espaço para ela. Então, não, ela está aqui, mas eu vou usá-la para que eu tenha força para fazer isso. Entende? Então, aí a gente foi trabalhando nesse sentido. Claro que não é algo que acontece assim, não, depois desse treino a gente vai funcionar. Não, é um processo. Então, a gente vai se adaptando a esse papel, vai entendendo essa ansiedade, a função dessa ansiedade, o que ela está querendo dizer para você, o que ela está querendo comunicar. Porque o que acontece é que quando você entende a função, você consegue usar outros instrumentos para você chegar naquilo que você precisa, né? Sim. Tá se sinalizando que você precisa de mudar alguma coisa naquele processo. Mas será que eu preciso dessa ansiedade em exagero para isso? Não, porque às vezes eu começo a ficar muito ansiosa para me ajudar a prever uma situação, mas eu ultrapasso o limite e isso começa a me atrapalhar na situação. Então, reconhecer o que está causando o exagero faz com que você consiga criar outras formas de lidar com isso. Mas antes de a gente entrar nisso, eu acho que seria importante talvez a gente falar um pouquinho dos sintomas, né? Porque a gente falou, né, que o que faz uma ansiedade seja considerada natural ou uma ansiedade que já está mais patológica é o nível de sofrimento que você tem na situação, né, Gi? E o corpo, nesse sentido, gente, ele é mestre em falar pra gente de sofrimento, né? Então, o que a gente costumeiramente sente, né? Quando a gente está entrando num quadro de ansiedade que é um quadro mais de sofrimento. A gente pode pensar nos sintomas emocionais, né? Que são as preocupações excessivas. E uma preocupação excessiva, por exemplo, é você saber que você tem que entregar um trabalho. Vou pegar um exemplo aqui. E você sabe que você tem que entregar o trabalho no dia 15, mas no dia 5 você já está ali se martirizando todos os dias com aquele trabalho. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem o que seria uma preocupação excessiva. Martirizando para mim é assim. Eu tenho muito claramente essa noção do que acontece quando, por exemplo, eu acordo com um pensamento fixo e aquele pensamento vem na minha cabeça o tempo inteiro. E aí eu vou fazer outra coisa, quando eu vejo daqui a pouco eu tô pensando naquilo de novo. Sim. Aí eu vou fazer outra coisa, quando eu vejo eu tô pensando naquilo de novo. Sempre retoma, né? E isso eu acho que é um bom exemplo claro do que é um pensamento que martiriza. Isso é sinal de sofrimento, né, Gi? Sim. Então, essas preocupações, a inquietação, a gente vê, né, que algumas pessoas têm o hábito de roer as unhas, de estar ali com o pé excessivamente, ali mexendo, né, na caneta, assim. Então, assim, tem uma inquietação que não cabe na pessoa, né? Então, pensar nesses sintomas psíquicos, uma né? agitação psicomotora, né? Às vezes a gente balança o pé, fica se mexendo muito, não consegue ficar muito sentado, levanta, ou se está sentado tem que estar fazendo algum movimento, né? Sim. E a gente pode pensar em sintomas físicos também, né, Sim. Camila? Que aí vem o taque cardíaco, né? Quando
o coração acelera, sensação de morte, os pensamentos sempre com um declínio ali pro negativo, né? Os pensamentos Sim. catastróficos. Sudorese, sensação de formigamento e de esfriamento, né? Principalmente nas regiões mais periféricas do corpo. Alteração no funcionamento intestinal também. Sim. Tem pessoas que sintomas de ansiedade são sintomas de diarreia, sintomas de náusea. Sim. Então, esses são vários sintomas. E para a gente classificar, né, se está sendo um sintoma de ansiedade patológico, a gente sempre identifica a frequência, a intensidade, o sofrimento, mas também a gente vê essa frequência a partir de que tempo, né? Quanto tempo que eu estou vivenciando isso? E a gente tem ali um parâmetro de 6 meses, né? Se a pessoa ela tem essa frequência, já nesse período é importante que ela busque ajuda imediatamente, porque esses sintomas acabam afetando a qualidade de vida da pessoa e ela não está conseguindo viver numa paz de espírito, né? E a gente também avalia sempre o contexto, né? O que a pessoa com está certeza. vivendo no momento, o contexto que ela está vivendo, né? Então, sei lá, eu tô, sei lá, X, com meu pai hospitalizado, né? E numa situação de descoberta de diagnóstico. Tem um quadro que não tem um diagnóstico e tá lá. Tá, se você pega uma pessoa que tá tendo, né, um quadro de ansiedade, até com alguns desses sintomas fisiológicos, mas que tá vivendo uma situação como essa, a gente vai dizer que avaliando o contexto, avaliando a situação e avaliando o que a pessoa tá sentindo, não tem nada fora ali do normal, né? Sim. Porque é uma situação que vai gerar esse tipo de reação no corpo, né? Com certeza. Agora, se passa essa situação e a pessoa continua com esse sintoma, daí a gente pode falar, né, de começar a se preocupar e precisar cuidar disso, né, Gi? Essa análise de contexto é extremamente importante. E outro sintoma também é a tensão muscular, né? A pessoa que vive com dores, vive muito rígida, porque ela sempre tá ali na defensiva mesmo, né? Bruxismo é muito comum, né? Situações de Sim. problemas de ATM, de bruxismo, que tem relação com a tensão, que tem relação com o quadro de ansiedade. Sim, então esses são alguns dos sintomas, né? Os mais comuns, né? Que a gente Sim, encontra. os mais falados, né? E os mais identificáveis também, né? Que acaba fazendo com que você aí de casa, se você percebe que esses sintomas prevalecem aí, você pode buscar uma ajuda, você pode buscar uma psicoterapia para você entender, né? O que pode estar acontecendo e qual fase da vida você está também. E a ideia tem cura? Ansiedade? E sabe que é uma coisa que todo mundo que recebe o diagnóstico, que passa por esse processo, né, de entender o que é a ansiedade, o que está acontecendo no próprio corpo, será que eu vou deixar de sentir isso? E Porque isso tem a ver com a cena que eu trouxe, né? Que é a cena assim, daqui a 10 anos eu não quero mais sentir nada disso. Então, tudo que a gente denomina como transtorno, ele já vem ali como não cura, né? Então, assim, vão ter fases, não significa que você vai para sempre viver em crise e que, nossa, a sua vida vai ser isso. Não, claro que não. Viver com um transtorno significa que vai ter fases, que pode ser que tenha fases que você vivencie com mais intensidade esse transtorno. Mas não quer dizer que esse transtorno vai ali se difundir, não vão mais existir e pronto. Não é isso. eu acho que é importante trazer, né, Gi, que como não existe uma causa única, também não existe uma cura única, né? Sim. Não é como uma dor de cabeça que você vai lá, toma analgésico e aquilo passa ali naquele momento, né? Até a dor de cabeça, dependendo do que for a causa da dor de cabeça, também é algo que você vai precisar administrar ali na sua vida, né? Os quadros de ansiedade, as causas elas são múltiplas, né? A gente sabe que tem contribuição genética, tem contribuição do contexto, como a gente falou, né? Do que está acontecendo socialmente, né? Tem contribuição do que você está vivendo fisiologicamente, por exemplo, o momento da menopausa, né? Que é o momento que eu estou passando aqui da pré-menopausa, é um momento que a gente sabe que é, por conta das questões hormonais, mais suscetível as pessoas a terem quadros depressivos ou quadros ansiosos. Por exemplo, a gente falo muito, né, por conta do meu filho, da pré-adolescência. Ali é um momento em que o cérebro ele ainda não está com toda a sua construção para fazer as regulações emocionais, né, feitas. Então, como isso não está totalmente constituído, então é uma fase onde a gente percebe
uma intensidade maior nas reações e às vezes até nos quadros de ansiedade, né? Então, existem várias causas possíveis, né, dos transtornos de ansiedade. E também, assim, existem várias formas de lidar com esse transtorno. Porque o que a gente fala ainda hoje em dia, né, Gi, é em saber administrar isso, em gerenciar as ansiedades, né? E aí que tá o ponto, né? Porque para mim, a ansiedade, ela sempre vai existir, ela vai sempre estar presente, dependendo do momento da sua vida, do que você vai vivenciar. Mas como você vai dar esse espaço para ela, ou você vai direcioná-la, é o que vai dizer do seu funcionamento e como isso vai afetar a sua saúde mental ou não. E pensando em gerenciamento de ansiedade, eu vejo que quanto mais ansioso, parece que mais você quer ficar ansioso. Não que você quer, mas que você acaba entrando num ciclo ali de ansiedade. Então, eu tô com insônia. Outro sintoma importante, Sim. né? Essa perca de sono, né? Tem gente que vara a noite, né? Acordado, e isso também é um sintoma de ansiedade. Entendendo que insônia, gente, pode ser varar a noite acordado, pode ser demorar para dormir, ou pode ser Sim. acordar durante a madrugada, né? Pode ser Isso. várias formas de distúrbio de sono aí. Uhum. E então, até me perdi aqui no meu pensamento. Desculpa te interromper. Não, imagina. Então, tem formas da gente lidar com isso voltei aqui. Se eu tô com insônia, que eu vejo muito, eu vou lá e pego o meu celular. Gente, isso é um perigo para você, porque você acaba se estimulando mais, né? Estimulando o seu cérebro para que ele fique acordado. E, infelizmente, por mais que você, às vezes, pegue no sono com o celular na mão, que eu escuto muito, principalmente de idosos, que dorme ali já com o celular na mão ali, porque pegou no sono. Não, o celular me ajuda a pegar no sono. Na verdade, é uma falsa sensação de que está induzindo o seu sono. Até porque a gente tem acesso ali à luz azul, né? E Sim. isso acaba diminuindo em 55% da produção da melatonina no corpo. E a melatonina é o hormônio do sono, tá? Que induz ao sono. Então, pensando até nessas informações científicas, a gente sabe que você vai ficar mais ansioso, seu sono não vai ser revigorante, não vai ser restaurador. Então, né, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, às vezes, na tentativa de lidar com a ansiedade, você multiplica a sua ansiedade. Então, é preciso tomar muito cuidado da forma que você está gerenciando ela, a forma que você está entendendo a sua ansiedade também. E também não resolve ficar tomando melatonina sem fazer o dever de casa, né, gente? Não. Por favor, né, gente? E a gente sabe que a melatonina, ela tá muito difundida aí também, que as pessoas tomam melatonina sem cuidar, inclusive, da higiene do sono, do desacelerar, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente percebe, que a gente fale, que independente de transtorno ou não, a gente vive atualmente, normalmente, por conta até das necessidades, né? Um dia em que a gente tem muitas atividades, onde a gente troca muito o nosso foco de atenção, onde a gente, né, trabalha muito a nossa mente, o nosso corpo, e aí a gente chega no final do dia, a gente simplesmente quer apertar um botãozinho e desligar, ponto. Não, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que é assim, aquela rodinha do hamster, né? Você foi lá, o hamster foi lá, rodou, aí o hamster saiu e você quer que o círculo pare de girar? Não vai parar de girar, né? Então, para você que quer conseguir ter uma boa noite de sono e desacelerar em casa, você precisa ir criando um processo de desaceleração. E porque o nosso corpo não funciona como interruptor, gente. Ele pede tempo, ele tem processo, né? Sim. Então, saber gerenciar a ansiedade também passa por a gente saber reconhecer os nossos ritmos, né, Giovana? Reconhecer os nossos ritmos e poder manejar eles. E por que eu tô falando manejar? Porque eu digo que você vai ter que fazer algumas negociações aí com a necessidade das suas atividades que você tem para fazer, as suas necessidades das atividades em casa, as atividades de trabalho e tal. Mas você vai ter que ali negociar com o seu ritmo, porque ele precisa ser respeitado, né? E é olhar para os seus hábitos também, né? Porque muitas vezes a ansiedade, ela tá ligada à sua rotina, como você não tem um tempo ali de qualidade com você também. E uma coisa que eu escuto muito é
a ansiedade sobre o ter ansiedade. Eu tenho medo de ficar ansioso. Não sei se isso O medo chega de aqui. ter medo. Isso. Isso é bem Então, conhecido nos casos de crise de pânico, né? Normalmente, quando a pessoa tem um transtorno de pânico, ela faz a remissão das crises e quando terminam as crises, se instala esse quadro do medo de sim. ter medo. E aí é um outro trabalho para a gente conseguir desensibilizar, que é um termo até da TCC, isso não é muito psicodramático, mas enfim, é como seria tirar a sensibilidade dessa situação, né? Sim. Então, olhar para os seus hábitos é olhar também para essa ansiedade, porque se eu sei que eu sou uma pessoa acelerada, que eu tenho dificuldade ali de pegar no sono, eu tomar café às 5 horas da tarde, por exemplo, é, não vai ser bom para mim, vai me deixar ainda em alerta, enfim. Não estou falando, gente, que é só isso, tá? Eu estou dando exemplos, que É é porque para... não é uma coisa só. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né, Gi? Dificilmente é uma coisa só. Sim. Geralmente são vários hábitos e vários instrumentos que a gente precisa usar para poder a gente conseguir gerenciar um quadro de ansiedade, né? E quando a gente vai conversando aqui, eu vou pensando, tá, algumas coisas dessas que a gente vai falando são situações ideais, que nem todo mundo pode ou consegue, né? Mas, gente, tem coisas muito pequenas, né? Que independente da situação que você viva, independente ali dá para você tentar assimilar e trazer para a sua prática cotidiana para poder você conseguir, inclusive, ter sustentabilidade para lidar com as situações mais desafiantes que você está vivendo, né? Sim. Como, por exemplo, isso que a Giovana falou, com que horas que você vai tomar o estimulante, né? Que a Giovana trouxe o café, mas aqui no estado que a gente mora, por exemplo, tem o tereré, que é uma coisa, né, que é estimulante. A gente tem os energéticos, que é uma coisa que está muito disseminada por aí, às vezes as pessoas não se dão Principalmente em conta. jovens, né? Sim, de que o energético ele traz uma sensação de estímulo, e se eu já estou vivendo uma situação de ansiedade, isso pode gerar um quadro. Os estimulantes para fazer academia, né? As coisas que se tomam aí para poder, né, ganhar músculo e tal. E uma coisa básica, né, Gi? Que é assim, às vezes no acelerado dia a gente esquece de respirar. E esse é o principal instrumento, o instrumento mais barato, mais simples que é possível a gente fazer, né, na maior parte das condições, que é ter a consciência da nossa respiração para poder, com a respiração um pouquinho mais cuidada, a gente conseguir trazer uma condição fisiológica melhor, né? Sim, é o melhor regulador do corpo, né? A respiração, ela traz, coloca em ordem, né? Esse movimento interno. Então, já até uma forma de você que passa por momentos de ansiedade, que você se percebe mais ansioso, mais ansiosa, para, respira, tenta localizar essa emoção, né? Tenta amenizar, né? Não vai sumir, mas você pode amenizar Eu nos tenho muita momentos. gente que fala assim, mas eu não consigo parar para respirar sozinha, ouvir aquelas musiquinhas calminha e tal. Para pessoas assim, eu costumo indicar, gente, meditação guiada, né? Que assim, você procurar meditação guiada no seu YouTube, né? No seu Google aí, em qualquer lugar, porque eu costumo dizer que você troca a voz interna pela voz de outra pessoa. E para Sim, muitas ótimo. pessoas, e para muitos momentos onde realmente a gente está com muitas vozes aqui dentro da cabeça, ouvir uma outra voz que te guia para um estado de menos, né, de mais tranquilidade, ajuda. E principalmente em momentos em que você não está conseguindo fazer isso sozinho, porque às vezes a cabeça está com Sim. tantas vozes que a gente não consegue parar sozinha para respirar, né? E tem na Netflix, eu indico muito para os meus pacientes, um de meditação lá. Eu não sei o nome ao certo, mas você pode colocar lá meditação e ajuda. Daí coloca lá, você quer para descansar, você quer para dormir ou você quer para só passar o tempo? Você escolhe lá. E é muito batata, assim, que você vai, pega no sono ou você realmente dá uma relaxada para você dar esse respiro. E uma das dinâmicas que eu tenho feito com o meu grupo de mentoria é isso, ó. Do nada eu apareço e falo, pessoal, vamos para tudo que vocês estão fazendo agora, por áudio mesmo no grupo. Vamos respirar 5 minutinhos. Tira 5 minutinhos aí no seu dia para você dar uma respirada, para você dar uma desacelerada, porque senão a gente não se dá esse tempo, essa permissão de colocar o pé no freio ali um pouquinho, né? Então, Uma outra coisa que eu acho importante é sempre ter esses mecanismos de lembrar a gente disso, né, Gi? Porque isso são coisas, gente, que a gente lembra
esquece, lembra, esquece, lembra, esquece. E ter essa possibilidade, né, de eventualmente estar se lembrando dessas pequenas coisas, elas são importantes, né? E tem outras coisas também, né, Gi? Aí tem eu costumo também indicar para algumas pessoas os óleos essenciais, né, de lavanda, chá, né? Chá, que é uma coisa simples, de camomila, de erva doce, de erva cidreira, que ajudam também a acalmar, né? Tem os fitoterápicos, que eu até falei no episódio passado, que são tipo, como se fossem medicações que são feitas de planta, que tem menos efeitos colaterais, que, né, que não vão causar nenhum outro tipo de situação e que podem ajudar em algumas situações. E a gente pode pensar também na atividade física, que também é regulador, né? Uma forma de você conseguir regular suas emoções, cansar o seu corpo para descansar a sua mente. E acho que traz muito esse estado de presença do corpo, né? E quando eu falo atividade física, não necessariamente precisa ser academia, porque eu sei que é chato, né? Fazer academia. Você pode testar as possibilidades e lidar com a ansiedade é você testar outras possibilidades de ser e existir no mundo também. Então, posso testar uma aula de dança, eu posso testar uma luta, enfim, são vários exercícios que às vezes você nem precisa abdicar de dinheiro, né? Se a gente for pensar assim, não posso investir nisso. Mas, poxa, uma caminhada no bairro, né? Um passeio com seu cachorro que tá pedindo ali para sair de casa, enfim, são Uma formas, movimentação em casa também, né? né? Isso. E a academia pode também não ser chata, né? Tem gente Tem gente que é bom adora, você né? lembrar que a academia também pode não ser chata. Mas assim, pode ser uma movimentação em casa também. Você pode botar uma música e simplesmente se permitir, né? O que eu acho que a Giovana tá falando é que assim, quando a gente tem quadros de ansiedade que ali estão mais intensos ali no corpo, muitas vezes a gente precisa também de antídotos, vamos dizer assim, que são do corpo também. Então, movimentar o corpo faz parte de um dos instrumentos que a gente tem para gerenciar a ansiedade, né, Gi? Com certeza. E considerar que, daqui a 10 anos eu vou continuar tendo ansiedade. Gente, a vida da gente vai mudando, os níveis de responsabilidade vão mudando, né? As fases da vida que a gente vai passando vão mudando, os desafios são outros, né? E se a gente retomar que a ansiedade é um estado natural frente aos desafios da vida, né? A gente vai considerar que sim, isso sempre pode estar Só vai mudar o presente. contexto, né? Vai mudar o contexto, vai mudar os personagens, vão mudar os temas, né? Sim. Mas a gente vai ter que sempre estar aprendendo a gerenciar isso dependendo do que a gente está vivendo. É isso. E acho que é isso, né? Só pra gente finalizar, também, se você percebe que você tem alguns sintomas ansiosos, busque ajuda psicológica, busque psicoterapia. E mesmo que você perceba que isso é pontual, uma coisa para te ajudar a começar o seu dia com mais leveza é você alongar o seu corpo, começar o seu dia com mais presença. Tenta não poluir seu dia logo de cara, né? Pegando o celular, vendo as informações. Se você precisa e você trabalha com isso, tudo bem, mas tenta acordar um pouquinho mais cedo, tenta ter uma conexão com você para que você dê espaço para esse autocuidado. E autocuidado é muito mais do que você passar uma coisa no rosto e ir. Não, não é só sobre isso. É sobre você cuidar do seu corpo, alongar, cuidar da sua mente, ler coisas que te favoreçam. Então, tomar esses pequenos cuidados com esses pequenos detalhes que fazem a diferença para começar o dia e para não já entrar nesse ritmo, né? O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos e a gente pode mudar esse ranking, né? E essas atitudes, ela depende da forma como que a gente se cuida, como que a gente lida, né, com isso tudo. Muito bem. Então, e esse foi o 14º episódio do Vidas e Cenas. se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você e você acha que pode ajudar alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras teremos novos episódios. Até lá! Até!